Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Fazia tempo que eu não fazia um videozinho nesse estilo aqui que vocês gostam, já fiz algumas vezes comentando notícias, né? E na última semana eu recebi várias mensagens, alguns e-mails também, me indicando para essa matéria que vocês estão vendo aqui do site Convergência Digital. Software livre tem data marcada para morrer no governo, 11 de novembro. Galera pedindo para que eu comentasse a minha opinião e tudo mais. E enfim... Eu não estou usando o Mac, tá? Apesar do tema aqui, é que algumas pessoas pediram se seria possível instalar um tema Mac, apesar de eu ter já feito tutoriais. Então eu resolvi mostrar em um vídeo aqui como fica, né? Tem a barrinha aqui embaixo e tal. Quem gosta da aparência do Mac consegue usar de boa. Estou usando faz 1 hora aqui, por enquanto, não sei se vai durar muito tempo, mas de qualquer forma esse não é o foco desse vídeo. Eu separei aqui vários links, várias informações que eu pesquisei para poder comentar aqui com vocês. Então eu vou abrir esses links aqui e eu não pretendo demorar muito. Basicamente, se você leu o artigo aqui do Convergência Digital, você talvez não tenha entendido tão bem assim. A questão é que esse artigo aqui, ele usa um português muito bem escrito, a gente pode dizer. Ele usa uma norma culta no escrever que infelizmente dificulta o entendimento pelas pessoas. Inclusive, qualquer documento que você for ler aí, ele é escrito num português muito bom, só que isso afasta as pessoas mais leigas do entendimento sobre o que é a questão. Então, um título como esse aqui chama muita atenção. Quem me perguntou inicialmente o que eu achava a respeito disso, eu sempre disse que eu ia fazer esse vídeo aqui, mas que não era para se deixar levar pelo título, porque o título... enfim, chama bastante atenção. Isso realmente não quer dizer, a informação que está contida aqui, não quer dizer que o software livre tem data marcada para morrer no governo. Mas, bom, eu vou explicar para vocês aqui basicamente. Se você não leu aqui, ele diz que o Ministério do Planejamento aqui de Sistemas e Recursos e Tecnologia, eles estão planejando fazer um contrato com a Microsoft, na verdade eles fizeram já, que vai permitir algumas vantagens para quem gostaria de comprar o Windows e produtos da Microsoft, como o Office, por exemplo, em órgãos públicos. Depois eu vou falar sobre a questão de utilização de software em órgãos públicos. Primeiro vamos focar nas informações aqui. Mas isso não quer dizer que vai ser proibida a utilização de software livre. A questão é a seguinte... foi colocado aqui, eu achei, na minha opinião, não quero envolver política aqui, porque enfim sempre dá discussão, mas por exemplo, eu achei desnecessário colocar que apesar de algumas grandes exceções, entre aspas, é a primeira vez que o governo federal, após a área PT no poder, compra sistemas proprietários da multinacional de forma tão abrangente. Na verdade, não é exatamente isso que está acontecendo, que até mesmo dá a impressão de que o PT é um grande incentivador do software livre. Só que se a gente for parar para pensar, faz tanto tempo que eles estão no governo do Brasil que antes deles entrarem o software livre ele nem era tão forte assim, então não teria outro governo para dar chance para o software livre. Eu acho que o software livre começou a crescer realmente a ponto de impactar as pessoas de uma forma mais igualitária, não somente em empresas, mas também domesticamente a partir de 2010, então essa afirmação aqui não faz tanto sentido assim, não teria como ser de outra forma. Mas basicamente é o seguinte, tá? À primeira vista, eu não confio sempre em notícias desse tipo, então eu vou atrás das fontes. Tinha algumas informações aqui, como por exemplo o ERP aqui, um monte de siglas bonitas que você não entende nada à primeira vista, e é sempre bom pesquisar. E aí então eu encontrei no site oficial do governo essa mesma informação aqui. E aí aqui nós temos o documento de apoio e o termo de referência, que eu também salvei o link aqui. Esse texto foi escrito pelo Luiz Queiroz lá no Convergência Digital, tá? Eu tenho aqui então esse documento, basicamente, eu vou colocar todos esses links aí na descrição para vocês acompanharem, né? Você baixa ele aí, ele é um PDFzinho e depois você vai abrir ele para poder consultar, tá? Não são tantas páginas assim e você pode ler com bastante calma, vai ficar um pouco mais claro para você sobre o que acontece. Mas basicamente é o seguinte, o governo ele sempre comprou produtos da Microsoft. A diferença é que agora eles entraram em uma parceria com a Microsoft para que quando alguém quiser comprar, tenha um desconto. Por que tem essa data aí até 11 de novembro? Porque digamos assim, até 11 de novembro que você pode fazer os pedidos através de um formulário oficial. Se você já tem a intenção de comprar um produto Windows, um Windows 10, alguma coisa assim, um Microsoft Office, entre outros serviços,
que eles colocam aqui, como por exemplo o Windows Server e o Client Access aqui, entre outros produtos que fazem parte do Office. Se você deseja isso, se você já tinha intenção, se você participar dessa encomenda de software aí, você vai ter desconto, porque funciona como se fosse um Groupon, né? Até eu coloquei aqui um exemplo resumindo a matéria de uma forma um pouco mais leiga, que é assim, ó. A ideia do projeto é facilitar, inclusive está errado, né, aqui, é facilitar a compra de produtos da Microsoft pelos órgãos que desejarem, fazendo contratos que sejam financeiramente... nossa, tá tudo escrito errado aqui, ignora o português aqui. Que sejam contratos financeiramente mais viáveis e com opções de contratos vitalícios, e alguns contratos que vão ter preços reduzidos, mas que só vão ser vigentes na duração desse acordo. Então, o que acontece? Algumas empresas que sempre usaram Windows e querem continuar utilizando, vão poder fazer isso gastando um pouco menos e adquirindo uma licença vitalícia. Ou seja, se olhando daquele jeito assim, vamos olhar o copo meio cheio, se o cara já ia gastar com Windows, em tese agora eles vão gastar um pouco menos. É um incentivo para se comprar produtos da Microsoft, beleza? Então, todos os links das coisas que eu coloquei aqui, todos os links das minhas pesquisas estarão aqui na descrição para você acessar e ver com mais calma. Tinha uma menção ali no texto que dizia que os órgãos da CISP iriam poder participar dessa licitação de software aí, onde eles iriam comprar todos juntos para conseguir mais desconto. Então eu pesquisei aqui para descobrir quais são os órgãos que fazem parte da CISP. Vocês podem ver por aqui, a lista é bem grande, ó. Tem aqui, tá? Eu vou pegar um outro link aqui bem interessante, que é a parte da apresentação da CISP, quais são os órgãos que fazem parte. Tem órgão pra caramba, cara, tem muita coisa aqui. Olha só, tem agências de todos os tipos, órgãos educacionais, órgãos de atendimento ao consumidor, bom, enfim, e de vários lugares do Brasil. Então, todos esses órgãos que fazem parte dessa CISP, quem quiser, ninguém é obrigado, quem quiser comprar o Windows, ou quem já pretendia comprar o Windows, fazendo parte dessa licitação, digamos assim, vai poder ganhar um desconto. Basicamente é isso. Então, o título aqui, ele realmente... ele chama mais atenção para um lado aí, que não quer dizer necessariamente que as empresas estão trocando um pelo outro. É quem já tinha intenção, vai continuar comprando igual, só que vai ter desconto. Mas, claro, não deixa de ser um incentivo para quem utilizava um software diferente e que queria utilizar o Windows, agora o faça. O que entra na parte... Inclusive aqui, deixa eu fazer um outro comentário antes de falar do software livre. Inclusive aqui a gente tem a planilha de dados, ó, que se você baixar aqui, curiosamente é um arquivo .ds feito no LibreOffice, provavelmente. Então se você abrir aqui, você tem todo o catálogo, olha só. E gente pra caramba, que ele tá aqui no catálogo de software. Mostra aqui quais são os softwares que essas instituições usam. A gente tem muitos dados aqui, são 3.000 e poucos aqui. Locais e softwares diferentes, e aqui você vai encontrar coisas de todo tipo, desde programa para escritório, tipo o Office, até o Moodle, por exemplo, para o cara fazer cursos, né? Então aqui tem a categoria, por que não compartilhar, nível de uso e satisfação. Tem alguns aqui que atendem às expectativas, então eles estão satisfeitos no que utilizar. É meio que uma planilha geral que o público pode consultar, que mostra a finalidade do software e o quanto ele está atendendo às expectativas. Então as instituições que não estiverem gostando vão poder mudar os programas, basicamente. É isso, ou podem procurar mudar os programas, algo do tipo assim. Beleza? Então, basicamente é isso aí, não é tão dramático quanto parece assim. Pelo menos essa ação. Agora entra a parte do software livre. Sempre é bom abrir um espacinho para falar desse tipo de coisa aqui, eu não quero me alongar demais, até porque a mensagem que eu tenho que passar ela não é tão extensa assim. Eu já falei em alguns outros vídeos a respeito do assunto, já fiz um vídeo falando sobre a importância dos formatos abertos e do porquê de se utilizar software livre aqui na política, né, no governo. Depois que a matéria saiu, muita gente começou a comentar sobre o assunto. Essa matéria aqui do Convergência foi publicado no BR Linux, foi republicada lá, e aqui tem vários comentários. E um que eu achei muito interessante aqui é esse aqui do Heitor Moraes, que eu quero ler inclusive para vocês. Ó. Eu sou um dos caras que escreve essas especificações na instituição onde eu trabalho. Não posso falar em nome da empresa, mas de modo geral, no que diz respeito ao objeto da ata, observei o seguinte:
Ferramentas como o Ubuntu e mais precisamente o LibreOffice, Apache, Samba, 389DS atendem 90% das necessidades da intranet estando em produção, mas não existe uma estrutura consolidada de mercado para contratação de suporte e manutenção de software livre que atenda às necessidades de governo, geralmente tem dificuldade com a ANS. E a internalização de suporte e manutenção pelas equipes de operação não é algo simples. Quando falamos de serviço prestado, como o caso do e-mail da Microsoft, eles ganham pelo preço. A matriz de responsabilidade de uma empresa pública torna quase impossível comprar armazenamento de e-mail próprio com o preço que eles conseguem. Usar estrutura própria de software livre precisa ser uma decisão estratégica e não técnica. Sobre a suíte de escritório, o LibreOffice é bom o bastante para a maioria, mas o financeiro sempre reclama de como é impossível usar um PROC-V em planilhas grandes. Já fiz alguns testes e a performance é ruim mesmo. Existem outros problemas pontuais como o peso do COGROO, mas são detalhes. O Windows também é uma plataforma mais barata para o uso de ferramentas da Autodesk e não existe um LibreOffice do CAD. As ferramentas baseadas em DW Direct são só baratas para o uso pessoal e não chegam perto da compatibilidade exigida em projetos de engenharia. Acho que isso soma mais do que 10% dos outros motivos, mas não reconheço que é uma realidade para todas as empresas públicas. Aqui o cara tinha colocado por que ele acha que, enfim, isso está acontecendo, atribuindo porcentagens e tal. Simplesmente comentários, né, na verdade. O que ele colocou aqui tem algumas coisas que realmente fazem bastante sentido, porque a gente fala muito de fora, mas a gente não tem a noção exatamente na prática, pelo menos não todos nós, até onde o software livre pode atender a demanda atual e quanto seria o custo para fazer uma migração. Mas uma coisa eu sei. A gente deve utilizar o software livre no governo por vários motivos, na verdade, assim. Especialmente o máximo que for possível. Se não for possível em algum momento, por causa de algum software, alguma coisa assim, ou em um momento transitório, utilize-se o Windows. E eu não estou naquela assim de, porque usemos software livre, coisas do tipo. Não, eu estou falando isso por conta do seu bolso. Exatamente. Enquanto a gente tiver que comprar tecnologia de fora, enquanto for mais viável esse tipo de coisa, o Brasil ele não se desenvolve tecnologicamente. Nós temos que nos acostumar a procurar deter a nossa própria tecnologia e apoiar os projetos nacionais. E mesmo que não seja nacional, não existe um software livre que não possa ser adaptado para uma determinada necessidade. Afinal de contas, ele é livre, ele é aberto. Todo software que não atende hoje uma determinada necessidade, se o governo precisasse, ele poderia pagar, enfim, subsidiar o desenvolvimento desse software para que esse software atendesse às necessidades do governo e assim as pessoas poderiam utilizar sem problema nenhum. Isso faria com que a gente tivesse um investimento talvez maior em primeira instância, só que ao longo dos anos isso se pagaria. Afinal de contas, depois que o negócio está funcionando e pronto, você não precisa pagar mais. A única coisa que você tem que dar é suporte. Ok, mas mais importante do que o dinheiro, porque mesmo assim, para algumas pessoas ou em algum determinado caso, talvez a proposta da Microsoft financeiramente ainda pareça mais atraente. Afinal de contas, se eu vou ter que gastar anualmente um valor X com software, vou colocar alguma coisa que eu já sei que está funcionando, por exemplo. Essa pode ser a lógica de pensamento de algumas pessoas. Mas mais do que isso, o software livre garante uma coisa muito importante para a democracia, que é a transparência, que aqui no Brasil às vezes está em falta, né? Inclusive, assim, eles tentam remediar esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, a gente pode ver nos informes do CISP, aqui, ó, se a gente for na página inicial, site, pera lá, ele não consegue voltar aqui, ó. Governo e Microsoft unem esforços em favor da segurança cibernética. Eles estavam, enfim, bolaram um negócio, né? Colocaram ali que vai ter, digamos, um portal de transparência dos programas utilizados ou qualquer coisa assim. Mas quanto transparente vai ser um sistema operacional que tem código fechado? Então é isso, galera. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre o que está acontecendo e realmente a gente deveria investir mais em software livre, especialmente no meio público. Afinal de contas, é o seu dinheiro suado de impostos que está sendo usado para comprar produtos alheios que poderiam ser substituídos por alternativas grátis. Assim como tem alguns lugares que realmente o Windows se faz necessário, certamente existem outros lugares que ele não se faz necessário, ele está presente, uma licença original lá está sendo paga, que esse dinheiro poderia ser utilizado em tanta outra coisa que poderia ser mais urgente, como saúde, educação, por exemplo. Inclusive, um breve comentário a respeito da educação. Uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava lendo a documentação é que, assim, quantas pessoas vão ler isso aí e não vão conseguir entender, mesmo fazendo um esforço legítimo?
parece que a distância entre quem faz as leis, quem legisla e quem lê a lei é tão grande intelectualmente para fazer uma leitura desse tipo que ela é de propósito. Porque ou você educa uma população para conseguir entender uma documentação que explica uma lei, uma determinação, uma carta, alguma coisa do tipo oficial, ou você escreve de um jeito que a população entenda. Então, do jeito que está hoje em dia, talvez tivesse que ter até algumas gírias nessas coisas aí, eu não sei. Bom, pessoal, então essa é a minha participação a respeito desse assunto. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro que o negócio de morte ao software livre ele não é tão radical assim. Quem quiser continuar utilizando vai poder utilizar sem pagar nada, se já está funcionando, para que mexer, né? Mas realmente para quem já tinha intenção de comprar, é um fator de incentivo assim. Ainda que dessa forma o valor que vai ser pago vai ser um pouco menor. Pelo menos foi isso que eu entendi lendo toda essa documentação aí. Se você entendeu algo diferente ou gostaria de acrescentar alguma coisa, por favor participe aqui dos comentários. A minha intenção não é ser o dono da verdade aqui. Então, humildemente eu peço que você corrija o que eu falei errado, ou que você complemente se você acha que tem algo que precisa ser dito, algo a mais, beleza? Então, até o próximo vídeo, grande abraço, a gente se vê amanhã, valeu e falou!